Louvado seja teu nome, meu Pai. Com sua cabeça. Porque o Senhor é bom e a tua misericórdia é eterna, Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Eida na Yashés, do canta na Viassúria Nevas, recanto e canas, do canta si canas. Aleluia. Luia manocanto, soia acess, Xanaya bacaya, xia no caia cheia. Tu és a razão da nossa existência, Senhor. E a graça do Teu Espírito nos foi prometida pelo Senhor. E na Tua palavra deixaste escrito, Deus, que viria um tempo em que colocarias, ó Deus, dentro de nós o Teu Espírito Santo. Desta noite eu oro em nome de Jesus. Vem confirmar a Tua palavra em nosso coração. Vem confirmar a Tua palavra sobre esta igreja. Aleluia, Jesus. Sobre esta congregação que aqui tem se reunido para Te louvar, enaltecer o Teu santo nome. E ouvir e receber do Senhor as instruções necessárias. Como também se alegrar na graça da Tua presença, Senhor. Aleluia, Jesus. Manifesta a Tua glória. Opera, Espírito Santo. E confirma, Senhor, a Tua palavra. Meu Jesus amado, batiza com Teu Espírito Santo neste lugar. Glória a Deus. Capacita esta igreja para a obra do ministério, Senhor, para a obra missionária, Senhor, para ser em Tuas mãos instrumentos e vasos de misericórdia a serem usados. Glória a Deus. Capacita esta igreja para a boa obra. E lança por terra todo sentimento, Senhor, contrário. Toda, Senhor, incredulidade. E gera dentro de nós a fé que necessitamos, Pai. Aleluia. Para receber esta graça. Para sermos cheios do Teu Espírito. Para transbordarmos do Teu Espírito. Aleluia! De cá! Aleluia! Glória a Deus! De cá! Não é por força e não é por violência, mas é pelo Teu Espírito, é pelo Teu poder e é para a glória do Teu nome! Xanaia! Aleluia! Seja conosco, Pai! E mais este culto recebe a adoração desta congregação. Confirma a Tua palavra no coração dos Teus santos e manifesta a Tua glória, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, seja todas as coisas. Diga amém. Amém. Exalta Jesus com as suas palmas. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Eita Deus grande, Ele é bom. Glória a Deus. Davi afirma com todas as letras que Deus é o seu Salvador. Amém? Não tem outro, mas no verso 4 ele diz: eu peço e buscarei. Amém? Guarde isso para você, irmão. Eu peço e vou buscar. Eu posso dizer: Senhor, a minha esposa, no início da nossa caminhada, ela dizia abertamente que não desejava ser batizada com o Espírito Santo. Ela não tinha interesse nenhum em dizer: Jesus me batiza. Enquanto outras clamavam
rogavam a Deus, ela não tinha esse desejo. E para ela era muito feio. Aleluia! Para ela era horrível. E ela dizia: eu não quero ser batizado para ficar assim, tirando assim, pisando assim, varrendo assim. E ela está aí, ó. Louvado seja Deus. Porque aquilo que você não tem desejo agora, depois que você vir outro cheio, aí você vai ter e pode sentar. Aleluia. Então não é melhor pedir a Deus esse desejo? Né? Aí a missionária bateu o pé: o Senhor nos dá de graça aquilo que nós não merecemos. E ela dizendo que não quer. Glória a Deus. Passou o tempo, isso aqui é um testemunho inicial, porque é necessário para você aprender. Não é a sua vontade. Nós não merecemos, mas o Senhor deseja nos usar. E para nos usar como Ele quer, Ele deseja nos revestir de poder. Aleluia! Entenda. Vou dar um exemplo da missionária. Ela passou uns dias no ciclo de oração, passou-se uns tempos, aí ela chegou perto de mim um dia e disse: vamos fazer uma campanha no ciclo de oração, 5 da manhã, vamos jejuar, né? 7 dias, viu, irmão? Vamos jejuar e orar para Deus batizar com o Espírito Santo. Para quem não tinha interesse e achava feio, de repente surgiu do seu coração essa vontade. É Deus. O que é que eu entendi? Deus está falando pela boca dela. Vamos fazer o quê? A campanha de 5 da manhã. Os irmãos chegavam ainda com os olhos assim. E aí, irmão, Pai Senhor, daqui a pouco estava: ô glória! Se encheu, 5 da manhã. Para quê? Não era para o carro, não era para casa, não era para o bem material. Era para Deus revestir com o seu Espírito. E ela abriu, convidou as irmãs toparam. Quando Deus está no negócio, ele topa, né? Até aquele que não queria vai entrar. E fomos para a igreja. 1, 2, 3, 4, 6 dias. Orando e nada com ninguém batizado, nada acontecia, né? Parecia que a campanha ia terminar, aquele negócio lá, e parecia, né? Porque não foi como parecia. Aleluia! Fechamento da campanha de manhã, viu? 5 da manhã. Louvado seja Deus. Naquele dia, irmão, começou, Deus já foi dando ar da sua graça, presença fortíssima. Clamor subindo, joelho no chão. Glória a Deus, aleluia. No final, fechando a oração, aí Deus começou a revestir. Glória. Deus revestiu 5 pessoas diante dos olhos dela. Aleluia. E ela só olhando, olhando e olhando. E nada de sentir o que os outros sentiram. Mas aí, como Deus é misericordioso, e Deus não precisa, eu digo isso na minha fé, nem da tua para fazer, porque me faz independente se eu creio ou não. Deus olhou para ela e diz para ela que eu tenho uma bênção para ela também. Irmão, quando eu falei isso para ela, que ela veio na direção de Deus, pegue fogo, marchou de joelho, cheia do poder. Aleluia. Aleluia. Eu fiquei olhando e disse: olha o que Jeová faz. Foi a primeira vez que eu vi um crente marchando de joelho. E quando Deus enche ela na gira, se você não estiver atento, você vai junto no giro. Só porque ela dizia que achava o quê? Feio. Aí diz: eu vou te usar assim.
Porque quem manda é o... E quem escolhe como quer usar é o Senhor. Então não se espante a maneira como Ele vai te usar. Mas o importante é que Ele te use. Isso sim é importante. E nem dê crédito para quem não vive o que você está vivendo ou vai viver. Porque é uma experiência pessoal sua com o Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Então depois de falar isso para você, guarda esse testemunho, Busca. Davi disse o quê? Peço, mas vou buscar. Aleluia. Amém? Vamos ouvir a nossa irmã Andréia, expressar o que Deus está colocando no seu coração. Depois da irmã Lidiana. Aleluia. Deus. E vamos compartilhar esse bolo. Hoje nós estamos na 4ª volta, irmão? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Aleluia, glória a Deus. Oh, glória. Saúde dos irmãos da paz do Senhor. Amém. Glória a Também é motivo de alegria, estar aqui para adorar o Senhor. Aleluia. Sou muito grata a Ele por estar aqui, por tudo que Ele tem feito na minha vida. E Ele se faça presente aqui em nosso meio. Aleluia. Vou louvar o hino aqui a Ele. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Tá certo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu sou tua sorte quando o vento sopra forte. Eu sou tua sorte quando a vida encontra a morte. Eu sou o teu Deus, quem te guarda e livra os teus. E Aleluia. te chamei, tu és meu. Eu sou tua sorte quando o vento sopra forte. Eu sou tua sorte quando a vida encontra a morte. Eu sou o teu Deus, quem te guarda
oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é grande, né? Deus abençoe e continue abençoando a nossa irmã. Vamos ouvir a nossa irmã Liliana, em nome de Jesus. Depois também, Aleluia. a irmã Liliana, nosso irmão Mateus, né? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Sauda a igreja no Pai do Senhor. Amém. Como eu disse, é motivo de gratidão, né? Estamos aqui. Eu tinha preparado uma palavra, né, para hoje, mas o pastor já falou. Então Deus tocou aqui no meu coração e eu vou louvar o hino primeiro da harpa. Aleluia. Deus prometeu com certeza chuva de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Aleluia. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente Aleluia. teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, por dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Quase os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do santo preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. E eu quero agradecer a minha rica oportunidade. Aleluia. Aleluia. Deus continue abençoando a irmã Mateus. Depois do irmão Mateus também vamos ouvir a nossa irmã Teresa, né? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E depois Aleluia. a nossa irmã Ciana, né? Em nome de Jesus. Também com sua oportunidade nós estamos. Aleluia. Glória a Deus. Depois da irmã Ciana, a missionária Luciana Morinha está convidada a fazer uma oração nesta noite. Glória a Deus. Quando a igreja com a paz do Senhor, Amém. vou ler o Salmo 120. Na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora, que te dará ou que te acrescentará a língua enganadora. Flechas agudas do valente, com brasas vivas de símbolo. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. A minha alma bastante tempo habitou com os que destem a paz. Pacífico sou, mas em eu falando, já eles estão em guerra. E agradeço aí com a oportunidade. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus, Deus continue abençoando o irmão. Vamos ouvir a nossa irmã Teresa também falar aquilo que Deus colocou no seu coração nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Fala da igreja no Pai do Senhor. Amém. E diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou-se para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição
cama e um lama tremendal de lama. Colocou-me os pés numa rocha e me firmou uma rocha e me firmou os passos. Aleluia. Depois nos lábios um novo canto. Aleluia. Um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas. Aleluia. Verão e confiarão no Senhor. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Amém. Aleluia. Vamos abençoar no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Eterno. Aleluia. Aleluia, Jesus. Só os irmãos na paz do Senhor. Amém. Eu vou ler o Salmo 121. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não toscanejará. Eis que não toscanejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para todo sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Nossa Luciana, em nome de Jesus. Aleluia. Quero convidar a missionária Luciana Molina para ministrar uma oração. Convidar a igreja a dispor de pé, você que pode, e orarmos junto em nome de Jesus. Glória a Deus. Depois da oração, nossa irmã Eliane se prepara também para expressar com Deus como o seu coração. Aleluia. Salve Maria, deixa a paz de Jesus, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, em nome bendito do Senhor Jesus, que levantamos a nossa voz a Ti mais uma vez nesta noite, neste lugar em oração, Senhor. Queremos glorificar o Senhor, Pai, engrandecer o Teu santo nome, Pai, pelo Deus maravilhoso que o Senhor é, pelas Tuas grandes obras, Pai amado, e realizadas em prol do homem, do ser humano aqui na terra, Senhor. Meu Deus, como costumo dizer em minhas orações, ó Pai amado, querido, quem é o homem para que o Senhor se lembre dele, Senhor, meu Pai. Mas bendito seja o nome do Senhor Jesus, que olhou para nós e usou de misericórdia, Senhor, e perdoou nossos pecados, meu Pai amado. Tirou-nos, meu Deus amado, um saco de lodo, meu Pai amado. Louvado seja Deus, um caminho de treva e nos trouxe para a Tua maravilhosa luz. Pai amado, peço perdão, Senhor, pelos meus pecados, pela minha falta, minhas transgressões, Senhor, porque sei que Tu és Deus santo, eu sou o mero pecador, Deus, para poder levantar minha voz, Senhor, meu Pai, unir com a voz do Teu povo, a fé do Teu povo, Senhor, para apresentar a vida de deles esta campanha e até além, Senhor, porque eu sei que Tu és um Deus, meu Pai, que faz além do que nós pensamos ou imaginamos, ó Pai, e que Tu és conhecedor da nossa necessidade, aleluia, que Tu sabes de tudo antes mesmo de nós falarmos. Pois bem, Senhor, aqui está a Sua igreja, que sai das suas casas, Senhor, cheios de fé, de esperança e convicção, alegria do coração, Senhor, a certeza de que o Senhor está neste lugar. Eles chegaram, os Seus trouxeram, Senhor. O propósito é Teu, derrama da Tua graça, derrama do Teu poder, Deus, sobre a Tua igreja. Reveste este povo, meu Deus amado, e unção, Senhor. Capacita para a Tua obra, para o ministério, meu Pai. Porque entendemos, ó Deus amado, que a Tua palavra é diferente. Aquele que ama em nome esta noite é maior para Ti, Senhor. Aleluia, meu Pai amado, conduz este povo a cada dia, Pai, na Tua presença. Ensina-nos a cada dia a Tua vontade, a
Senhor, que neste lugar há missionárias, há missionários, há profetas e há profetisas, meu Pai, há evangelistas, há diáconos, diaconisas, há homens e mulheres de fé, Senhor. Aleluia, instrumentos de Deus nas tuas mãos, Pai, separados para uma grande obra, Senhor. Aleluia, mas Deus, eu te peço, não deixe eles, meu Deus, se diminuírem a não ser na tua presença. Aleluia. A não ser de joelho diante do Senhor. Aleluia. Porque, meu Deus, pela palavra, meu Pai, eles são a menina dos teus olhos, ó Pai. Muitas das vezes, meu Deus amado, a peleja é grande. Aleluia. A batalha é grande, louvado seja Deus. Mas poderoso é o Deus que nos chamou para pelejar por cada um deles, meu Pai, e vos garantir vitória, Senhor. Entrega dons à igreja. Entrega dons e dá sabedoria à igreja. Dá-se uma visão, Senhor, da revelação. Meu Deus amado, da palavra. Meu Deus amado, da palavra. Para ministrar com sabedoria, conhecimento e inteligência. Ciência da tua palavra, meu Deus, a ministrá-la, meu Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Dás os dons ao teu povo, meu Senhor da glória. Louva seja Deus. Porque um dia eu te pedi apenas um dom, meu Pai. Por isso, meu Deus amado, paguei o preço. 24 horas, Pai, por um dom. Por um dom, Senhor. E quando eu cheguei naquela congregação, o Senhor confirmou, eu passei por desapercebido. E no outro dia no culto, Senhor, no culto anterior, meu Deus, eu fiz o propósito. Lá estava no meio da igreja aquele varão todo de branco, sentado numa cadeira branca. E eu disse, é um irmão que veio para o culto. Ai, Ana, sou dever. Mas quando foi no outro dia que eu cheguei na congregação, o Senhor usou aquele vaso e disse, eis que eu te tenho que tu me pediste. E confirmei no culto de ontem, te dei mais do que tu me pediste. Aleluia, louvado seja Deus. O Senhor confirmando a tua palavra, Senhor, é por isso que eu creio. Dás à igreja, Senhor, o que ele necessita, meu Pai amado, para fazer a tua obra. Meu Deus, poder e autoridade. Que eles não tenham medo, mas que através do teu Espírito, meu Deus, seja derramado sobre eles. Que ao colocar, meu Deus amado, a mão sobre os enfermos, eles sejam curados. Sobre os processos, e eles sejam libertos. Porque a partir do momento, meu Deus, que a gente pede, ora, te busca com perseverança, daqui a pouco chega o telefone a tocar. Irmão, vem orar por alguém. Irmão, fulano está assim, assim, sem dormir. Vem aqui. Irmão, louvado seja Deus, fulano está assim, assim, vem aqui. Meu Deus amado, capacita esta igreja para esse trabalho, porque a obra é grande, meu Deus. É um trabalho, aleluia, também de libertação, meu Deus. Use, meu Pai, este povo com autoridade, confiança e ousadia, meu Pai. E tudo aquilo, meu Deus amado, que planeja o homem, meu Deus, contra o teu povo que cai por terra. Aleluia. É assim que o Senhor está colocando na minha boca. Eu não sei de nada, não sou nada. Tudo aquilo que planeja o homem contra o teu povo, que seja frustrado. Meu Deus, em nome de Jesus. E que o Senhor conceda a vitória a este povo. Sejam todos, ó Pai. Aleluia, porque o culto ainda não acabou. Aleluia, usa teu filho, usa teu servo, tua serva, e realiza a tua vontade neste lugar. Guarda a minha casa, guarda a minha vida. Trabalha lá dentro, faz algo novo, Senhor. Aleluia, que seja assim glorificado o teu coração. Que o teu coração venha se alegrar com o novo que o Senhor fizer lá dentro. Assim eu oro, meu Pai, já agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Deus é bom. Deus é fiel. Vamos ouvir a nossa irmã Eliane. Aleluia. Aleluia, glória a Deus.
Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quero agradecer a Deus por mais essa noite, né? Por estarmos aqui na presença de Deus. É só glória, é maravilha, né? Deus é maravilhoso. Agradecer por esse último dia do mês, né? Que venha o mês seguinte, que seja abençoado para todos nós. Para Jesus. nossas famílias, nossas Aleluia. casas, para nossos trabalhos, Senhor. Que assim seja feita a tua vontade. Vou deixar aqui o Salmo 70. Apressa-te, ó Deus, em me livrar, Senhor. Apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram minha alma. Tornem atrás e confundam-se os que me desejam mal. Aleluia. Voltem as costas cobertas de vergonha os que dizem Foquem e alegrem-se em ti todos os que te buscam, e aqueles que te amam, a tua salvação. Digam continuamente, engrandecido seja Deus. Aleluia. Aleluia. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Aleluia. Eu quero agradecer aqui a minha oportunidade. Aleluia. Bem, você crê que Deus é bom? Amém. O coração do ser humano é que é duro. É difícil. Eu fiz uma visita antes de ontem. Na verdade foi ontem, né? Terça-feira. A pessoa me pediu para fazer uma visita à casa dela. Queria que eu fizesse uma oração pela casa. E eu, ao receber a mensagem, eu fui à casa, né, da pessoa que pediu oração pela casa. E chegando lá, ela mandou entrar, então estava com a japonesa comigo, uma pessoa me acompanhando, e ela disse, eu perguntei, o que você quer que eu ore pela casa? Eu disse, gostaria de orar pela casa. E a gente orou pela casa, e quando eu orava, ela se arrepiava, ela sentia alguns arrepios. Então ela começou a achar estranho, porque ela não sentia aquilo, não era algo comum. Mas eu continuei orando, e finalizei ungindo a casa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois de ter lido já uma palavra, né? Para então orar conforme a palavra. Terminando a oração pela casa, ela continuava sentindo aquilo lá, que ela estava sentindo, algo tipo, angustiando a alma dela. E a gente resolveu orar por ela. Deus usou a boca da irmã, que a irmã falou, né? Será que é de Deus, pastor? Então, vamos orar, porque se não for irmã, Deus vai lançar por terra agora. Aleluia. Irmãos, é assim, e realmente havia algo ruim oprimindo aquela pessoa. E o mal que havia nela se manifestou, jogou ela no chão, querendo arrastá-la pelo chão. E um rancor muito feio, né? Muito feio mesmo. Então ali, depois de joelho, põe a mão na cabeça dele, repreender em nome de Jesus. Eu acho que na terceira vez da repreensão foi que ele foi largando a mente dela e a deixou. Mas o interessante, irmão, é que após tudo isso, eu fiz um convite para aquela pessoa, porque ela não era uma pessoa cristã ainda, não havia confessado Cristo. Eu perguntei para ela se ela já tinha confessado, ela disse que não. Então eu tive que falar a verdade para ela, porque a nós somos capazes de falar o quê? A verdade. Eu disse para ela, tinha algo muito ruim. Sabe, um espírito de porco
Sabe o que é o espírito de porco? É o espírito imundo, que conduz a pessoa às imundícies do mundo. Tudo que você pensar em pecado e podridão, ele gosta. Se ele dominar a mente de uma pessoa, ele vai conduzir você a viver aquilo e a se alimentar daquilo. Você está entendendo? E não era só um. Por que ele resistiu? Não é só um. Ali tinha uma legião, com o mesmo propósito: destruir a alma daquela pessoa e prendê-la na podridão do pecado. Porque faz muito tempo que essa pessoa frequenta a igreja, mas até hoje não confessou. Tem dificuldade de aceitar Cristo como seu Senhor e de reconhecer que precisa de um Salvador. Amém? Amém. Então veja até onde pode chegar a dureza de um coração. Eu disse a ela: irmã, é muito ruim o que estava na senhora, está oprimindo. A outra parte é: o Senhor tem algo novo. Você quer Jesus como Senhor da sua vida? Porque só Ele vai poder lhe guardar desse mal aí, viu? Só Ele vai poder te livrar disso. Só Jesus vai te garantir segurança completa. E só em Jesus você vai desfrutar de uma nova vida. Mas tu acredita que mesmo a gente falando, a irmã disse não? Né? Para nós que estamos ali, é triste. Porque você está dizendo para alguém a situação dela e o mal que tenta destruí-la, e ela acha que é algo normal, que é simples. Não é. É uma questão de vida ou morte. Mas aí fazer o que, né, irmão? Estou explicando, orientando você, convidando você a fazer o que tem que ser feito e você não quer. Mas por que não quer? Aí vem outra questão. Porque eu só quero isso se meu marido for. Ela é casada. Então ela disse: não, porque se eu fosse sem ele, eu já vi outras mulheres sofrendo, né, com maridos e tal. Eu não quero passar por isso, ela dizendo. Então, se ele for, eu vou. E se ele não for? Ela também vai. Então fica complicado para ela, porque se a esperança dela é um braço de carne, e se esse braço de carne não se voltar para Deus, ela está quebrada. Em outras palavras, perdida. Por quê? Porque ela trocou o verdadeiro Salvador por um falso Salvador. Entre se entregar a Deus e o homem, ela prefere ficar com o homem. Isso é mal, pastor? É, porque o homem não pode te salvar da condenação que está por vir. O homem não pode, não tem poder para salvar a tua alma do inferno. O homem não pode cuidar de você 100% e nem te dar o Espírito Santo, que te sela para uma eternidade com quem? Com Deus. Então veja que ela botou na cabeça: se o meu marido for, eu vou. E ela mesmo disse: quem sabe Deus há de me levar pela dor. Está tudo na mão de Deus. Ele que sabe. Quanto a mim, eu só disse a ela que Deus te conceda outra oportunidade, porque eu não sei o amanhã. Né? Jesus disse que o diabo, os espíritos malignos, né? Deu glória a Deus, aleluia. Né? Pentecostal, essa Bíblia tem pentecostal. Então eu não sei. Aí olha, Jesus falou que quando o espírito imundo sai do homem, ele vai, pega um mundo e depois volta. Uma vez expulso de um corpo, e se o corpo não for cheio da luz da presença de quem? De Deus, se torna o quê? Uma casa vazia. Ele vai, perambula, volta. A casa está vazia?
Está sem a presença de Deus. Ele vem, habita de novo e traz com ele mais 7. E a palavra de Deus diz que o estado daquela pessoa vai ser 2 vezes pior. Pior do que o primeiro. Você entendeu? Ou a pessoa se enche de Deus, ou fica vazia e pode ser casa do diabo. Aí o que é que você quer escolher para a sua vida? O que é que a gente vai dizer mais? Pegar a pessoa à força? Não dá, né, irmão? Mas a verdade é dita, né? Explicamos, né? E agora fica a critério daquela pessoa, que Deus tenha misericórdia da alma dela, mas para você ver como é que está o coração das pessoas, né? Tá bom? Não é brincadeira. Jesus veio para dar vida e vida com abundância, né? O diabo veio para matar, roubar e destruir. E ele não brinca. Ele prende as pessoas. Certo? Então medita nisso, né? Medita bem, porque às vezes você nem sabe, né? Mas às vezes há pessoas que estão oprimidas e escravas por espíritos malignos. Então eu vou te dizer uma coisa. Se você olhar, você não tem nunca. Mas quando você começa a andar na casa, começa a fazer oração, lê a palavra, aí o mal que está oculto começa a ser manifestado. Porque onde a presença de Deus manifesta-se, aquilo que está oculto, Deus revela. Não tem como as sombras se esconder na presença de quê? Da luz. Então, se vê o que opera na vida daquela pessoa. Meus irmãos e irmãs, eu estou contando isso aqui para vocês entenderem que Deus é bom. E como é bom. O desejo de Deus é libertar as pessoas e fazer delas pessoas diferentes. Pessoas cheias do seu espírito, vasos de honra, pessoas honradas. O que Deus tem para nós é muito bom. Mas veja o quanto o pecado é terrível. Porque a gente não tem muitas pessoas que não conseguem enxergar essa verdade. Amém? Amém. Nós vamos ouvir, né, mais um louvor. Enquanto nós vamos cantar esse louvor, vocês vão contar com a oportunidade de abençoar a casa de Deus hoje, com seu dízimo, suas ofertas. E vai ser indo agora até essa salva, né, azul, né? Chegou aí, novinha. Amém? Quem é que vai tirar a oferta daí? Quem é que vai tirar a oferta de vocês aí? Glória a Deus, irmã. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Então deixa eu cantar um hino aqui. Preste a tua Bíblia aí, irmão. Vamos cantar um hino. Aleluia. O 500. Quem crê na vitória, irmão? O 525. 525. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis, os sinais da sua vinda. Aleluia. Mas se mostra cada vez, vencendo vem Jesus. Glória, glória. Aleluia. Glória, glória. Aleluia. Glória, glória. Aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama aos crentes, A batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou.
Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Glória a Deus. Este em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações irão julgar, todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes lá no céu irão cantar. Venceu o Rei Glória a Deus. Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Aleluia. Amém. Você não vai pregar? Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor as ofertas, as contribuições, os dízimos, Senhor, que são trazidos ao altar desta casa para a manutenção desta obra. Meu Deus, em nome de Jesus, continua abençoando e dando ao teu povo condições de abençoar com alegria e satisfação a tua obra, Senhor, honrando assim o Senhor e os princípios da tua santa palavra. Em nome de Jesus oramos e assim agradecemos. Diga amém. Amém. Aleluia. Você não vão pregar? Vamos orar pela vida do ministro, vai ministrar nessa noite. Aqui está o teu servo, Senhor, convidado a ministrar nesta noite uma santa palavra no coração dos santos deste lugar. Oramos para que teu Espírito tome neste momento, para que esta igreja seja edificada pelo Senhor e pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus, segue com teu servo. Diga amém. Amém. A paz do Senhor, amém? Amém. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Glorificamos e adoramos o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Aleluia. E como foi dito desde o início deste culto, glorifique e exalta o nome do Senhor, porque enquanto estamos adorando, Ele está lá visitando a nossa casa, a nossa Aleluia. família, fazendo aquilo que nós não podemos fazer e chegando aonde nós não podemos chegar. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E há até algo que muitas pessoas hoje pensam, né, que é só adorar um tempo de alegria. Mas a gente vê na Bíblia que Paulo e Silas estavam na cadeia e mesmo assim estavam glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Se seja o nome de Jesus Cristo. Peço encarecidamente, amada igreja, você que trouxe sua espada, abra lá comigo no livro de Atos, capítulo de número 2, versículo 1 em diante. Graças ao nosso bom Deus, que nos dá essa dádiva, esse privilégio de estar mais uma vez em sua presença, porque Aleluia. não é fácil. Livro de Atos, capítulo 2, versículo 1. Atos depois de João e antes de Romanos. Aleluia. Não é fácil chegar na casa do Senhor. Sempre há algum
empecilho, sempre há algum contratempo, sempre há alguma coisa para nos fazer ficar em casa ou até mesmo ir para outro lugar. Aleluia. Nós louvamos e agradecemos o nome do Senhor por essa dádiva e esse privilégio de chegarmos até aqui. Porque se estamos aqui hoje é por causa dele, se nós louvamos é por causa dele, se estamos de pé hoje também é por causa dele. Oh, glória. Se suportamos tantas batalhas e tantas lutas e provas e provações, não só dentro da igreja, mas também fora, não só dentro de casa, mas também fora, é porque ele é na nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Como disse o apóstolo Paulo, muitas foram as minhas aflições, mas o Senhor me livrou de todas elas. Aleluia. Atos, capítulo de número 2, versículo de número 1 em diante. Assim como Deus tinha falado desde o início deste culto, eu creio que Deus tem uma palavra para o nosso coração e para a nossa alma nessa noite, que diz assim: e ao completar-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um barulho, semelhante a um vento soprando muito forte ou um vento impetuoso. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as partes do mundo. Ao ouvirem aquele estrondo, ajuntou-se um grande número de pessoas. Eles ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Perplexos e admirados, comentavam uns com os outros: porventura não são galileus todos esses homens que estão falando? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa própria língua materna? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, e romanos que estão morando aqui, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos nós os ouvimos discursar sobre as grandes realizações de Deus em nossa própria língua, e todos estavam absolutamente assustados e confusos, perguntando uns aos outros o que significava tudo aquilo. Entretanto, outros, para ridicularizá-los, exclamavam: estes estão cheios de vinho de novo. Amém? Amém. Curva a cabeça. Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio, a dádiva e o presente maravilhoso, ao qual é a oportunidade de estar em Tua casa, em Tua presença. Mais uma vez, ó Deus, como o Senhor tem falado desde o início desse culto, ó Pai, e assim como Teu Filho já me entregou em Tuas mãos, fale conosco, Senhor, mais uma vez, através da Tua santa e maravilhosa palavra, e que possamos, ó Deus, estar sensíveis, ó Pai, a ouvir a Tua doce e maravilhosa voz nesta noite. Ele já é isso que nós te pedimos ao Senhor, e desde já te agradecemos o nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém, amém, graças a Deus. Aleluia. Queridos, amada igreja do Senhor Jesus Cristo, estamos na casa do Senhor, também chamada de a casa do tesouro, a casa do Deus eterno, a casa do Altíssimo. E aqui nós temos toda a liberdade de adorá-lo, toda a liberdade de glorificar e exaltar o nome do Senhor nessa noite. Então, nós que estamos aqui hoje, adore e exalte o nome do Senhor. Aleluia. Porque antes de chegarmos a este lugar, Ele já estava. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome de Jesus Cristo. Querida e amada igreja do Senhor, para entendermos a palavra quando nós lemos, aleluia, neste exato momento, e para entendermos também o tema da campanha qual está sendo realizada nesta noite, vamos ter que voltar lá no Velho Testamento.
pois vamos ver também o Espírito do Senhor agindo, aleluia, no seu povo naquela época, aleluia. Louvado e agradecido seja o nome de Jesus Cristo. Ao aceitarmos ao Senhor Jesus Cristo, ao aceitarmos ao Senhor, temos a dádiva, esse privilégio também de ter o Espírito Santo, aleluia, sobre nossa vida. É maravilhoso saber, aleluia, louvado e agradecido seja o nome de Jesus Cristo, que sem o Espírito Santo, aleluia, é apenas um crente incompleto. Sem o Espírito Santo, aleluia, somos apenas crentes, aleluia, pela metade, pois ainda falta algo, aleluia, a se completar, aleluia, na nossa vida, na vida do crente, todo aquele que confessa o nome do Senhor. Então o Espírito Santo, na vida do crente, na vida do cristão, na vida de todo aquele que confessou e confessa o nome do Senhor, é de extrema e suma importância. Não é obrigatório, mas é essencial na vida de todo cristão. Louvado e agradecido seja o nome de Jesus Cristo. No Antigo Testamento vamos ver o Espírito do Senhor usando os seus servos, mas diferente do Novo Testamento, aleluia, louvado e agradecido seja o nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo naquela época não estava todos os dias. No Antigo Testamento o Espírito do Senhor descia, usava alguém e depois subia outra vez. Então vamos ter no Antigo Testamento exemplos disso. Um exemplo, Sansão, aleluia, a Bíblia vai dizer no livro de Juízes, e quando Sansão, aleluia, tanto quanto matou 1000 homens com a queixada do jumento, como também levantou as 2 portas de Gaza, da mesma forma a Bíblia vai nos dizer que o Espírito do Senhor se apoderava de Sansão, e Sansão conseguia realizar essas proezas, essas maravilhas, aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Também vamos ver, aleluia, um exemplo no livro, aleluia, de Samuel, a qual a Bíblia nos relata e nos declara que quando Samuel ungiu a Davi, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Louvado e agradecido seja o nome de Jesus Cristo. Então o Espírito do Senhor no Antigo Testamento, ele não ficava continuamente, ele não ficava todos os dias, ele apenas descia, usava alguém e voltava outra vez. E a partir do Velho Testamento, louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Deus já havia feito esta promessa de que mandaria e enviaria o seu Espírito. Em outras palavras, no Antigo Testamento Deus vai falar, aleluia, no livro, aleluia, de Isaías: derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade, e derramarei água sobre o sedento, e torrentes de água sobre a terra seca, aleluia. Louvado e agradecido seja o nome de Jesus Cristo. Então desde o Antigo Testamento Deus já havia dando sinais, indícios de sua promessa, aleluia, de que enviaria o Espírito Santo do Senhor. Em outras palavras, Deus estava dizendo ao seu povo: o Espírito que hoje vem, usa e volta é o mesmo Espírito, aleluia, que um dia ficará com vocês até que eu venha, aleluia. Louvado e agradecido seja o nome de Jesus Cristo. No livro também de Ezequiel, aleluia, no capítulo 39, versículo 29, também vai dizer: e derramarei o meu Espírito sobre toda a casa de Israel, aleluia. Louvado e agradecido seja o nome de Jesus Cristo. E o que o Espírito Santo, aleluia, nos faz? Renovo, nos capacita, aleluia. O Espírito Santo, aleluia, ele é essencial. Louvado e agradecido seja o nome de Jesus Cristo. Primeiro, para a salvação. Pois Paulo, aleluia, no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 30, ele vai dizer: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, porque com ele vocês estão selados para a vossa redenção. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome de Jesus Cristo. Então, para a salvação, por quê? Porque é o Espírito que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Quem sonda o coração do ímpio é o Espírito Santo. A partir do momento que o pastor pega o microfone, ou qualquer irmão pega o microfone e começa a pregar a palavra de Deus, começa a pregar o Evangelho, o Espírito Santo de Deus vai sondando o coração e dizendo: olha, você é pecador, você precisa de salvação, você precisa de um renovo, você precisa nascer de novo, aleluia. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. A partir do momento em enquanto o pastor ou qualquer pessoa estiver pregando a palavra do Evangelho de Deus, o Espírito
Espírito Santo vai estar lá no coração e na mente. Ei, se converta. Ei, nasça de novo. Ei, se renove, aleluia. Volte para a casa de Deus. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo também, aleluia, vai fazer na vida da igreja capacitar. Pois na palavra, como nós lemos aqui em Atos capítulo 2, nós vamos ver o Espírito Santo, aleluia, capacitando a igreja do Senhor. O Pedro, aleluia, o apóstolo Pedro aqui de Atos capítulo 2 não é o mesmo Pedro de um pouco tempo atrás. Pois o Espírito de Deus faz isso. O Espírito do Senhor faz esta renovação, faz tal obra. Ele nos usa, aleluia, nos capacita, pois o Pedro, aleluia, aqui de Atos capítulo 2, ele vai dizer, a palavra vai nos declarar que Pedro, cheio do Espírito Santo, com autoridade e ousadia, vai se levantar no meio do povo e vai dizer, ei, isso não tem ninguém aqui embriagado, isso aqui que está acontecendo aqui foi o que foi dito, é o que foi profetizado pelo profeta Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então o Espírito, aleluia, ele capacita em quê? Em dons espirituais e em frutos do Espírito. Aleluia. Como foi falado aqui, aleluia, o Espírito Santo ele capacita e dá a cada um segundo, aleluia, a sua vontade, segundo o dom, aleluia, ao qual o Senhor lhe conceder. E como vemos, aleluia, lá em 1 Coríntios 12, os dons espirituais, seja de profecia, seja de cura, aleluia, seja de milagres, louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus, ele concede um dom a cada um, segundo a sua vontade. E quais são os frutos do Espírito? Simples. Em Gálatas capítulo 5, aleluia, versículo 22 ao 23, vai nos dizer os frutos do Espírito. Pois todo aquele que é crente, todo aquele que é cristão, todo aquele que confessa o Senhor, o Espírito Santo habita nele e faz produzir, faz criar os frutos, aleluia, do Espírito. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E quais são esses frutos? Aleluia. É o amor, é a alegria, é a paz e a paciência. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome de Jesus Cristo. Longanimidade, aleluia, benignidade, bondade, fidelidade, aleluia, mansidão e domínio próprio. Esses são os frutos. E a palavra vai dizer, Paulo vai dizer que contra essas coisas não há lei. Louvado e agradecido seja o nome de Jesus Cristo. Mas para termos o Espírito Santo, para que o Espírito Santo, aleluia, nos batize, aleluia, louvado e agradecido seja o nome de Jesus Cristo, e nos conceda os dons, aleluia, conforme a sua vontade, também, aleluia, conforme os seus frutos, basta querermos. Como disse no começo, não é obrigatório, mas é essencial. Quer ser usado por Deus? Peça ao Espírito. Aleluia. Quer ser usado pelo Senhor? Peça ao Espírito. Pois todo aquele que se deixa, não é que não quer, que se deixa, se permite ser usado pelo Senhor, ser cheio, aleluia, do Espírito do Senhor, será usado por Ele grandemente nessa terra, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus Cristo. A palavra do Senhor também vai nos dizer que o Espírito também é concedido por nós, para termos intimidade com Ele. Lembre-se, o Espírito que antes usava, vinha, usava e voltava, hoje é diferente. Hoje Ele está todo dia, aleluia, aqui. Louvado e agradecido seja o nome de Jesus Cristo. Então o Espírito Santo não vai embora. O único dia que o Espírito Santo irá embora dessa terra é quando a igreja subir, a igreja sair daqui. É o único dia que o Espírito Santo vai embora. É junto com a igreja. Então até lá, o Espírito Santo permanece aqui para quê? Para que também ter intimidade com Ele. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, como disse Jesus Cristo,
A promessa foi feita no Antigo Testamento e foi renovada ao longo dos anos. Mas também quando Jesus chegou, aleluia, e declarou: eu vou, mas eu vos enviarei outro Consolador. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome de Jesus Cristo. Porque quando, aleluia, Jesus diz isso em João capítulo 14, versículo 16, ele vai, 26, ele vai dizer: ei, o Espírito que vier vos ensinará, vos guiará, aleluia. Louvado e agradecido seja o nome de Jesus Cristo, e vos lembrará de cada palavra que eu vos disse, aleluia. Então é o Espírito Santo, que através do Espírito Santo ele nos guia e nos ensina. Ou seja, a partir do momento, aleluia, que surge uma situação na nossa vida em que nós sabemos que aquilo é errado, o Espírito Santo avisa na nossa consciência: ei, isso é errado, por esse caminho não dá certo, aleluia. Então o Espírito Santo, aleluia, vai dizer, seja o Jesus Cristo, nos consola, nos ajuda, nos guia e nos ensina. Porque quando surge alguma situação, aleluia, a qual nós sabemos que é errado, o Espírito Santo nos faz lembrar da palavra. O Espírito Santo, aleluia, nos faz lembrar do que está escrito na palavra. Louvado e agradecido seja o nome de Jesus Cristo. E não obstante, não só isso, aleluia, o Espírito Santo, ele intercede por nós. Aleluia. E a Bíblia vai dizer: com gemidos inexprimíveis, aleluia. Louvado e agradecido seja o nome de Jesus Cristo. Mas por que Paulo disse não entristecer o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo está aqui para nos ajudar. Glória a Deus. Para nos capacitar, para nos guiar, para nos ensinar. Louvado e agradecido seja o nome de Jesus Cristo. Então, a partir do momento em que quando fazemos aquilo que não agrada ao Senhor, que é contrário àquilo que o Espírito Santo está dizendo que é errado, nós, a partir do momento que fazemos isso e entristeçamos, nós acabamos entristecendo o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome de Jesus Cristo. Então aqui nós podemos entender, até aqui nós podemos entender que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, ele é essencial na vida de todo cristão, na vida de todo aquele que crê, aleluia, na vida de todo aquele que confessa o nome do Senhor. Quer ser algo a mais, aleluia, na mão do Senhor? Se deixe ser usado pelo Espírito. Quer crescer, aleluia, na graça e no conhecimento do Senhor, e em outras áreas, aleluia, deixe o Espírito Santo lhe conduzir. Aleluia. Deixe o Espírito Santo lhe encher. Não se preocupe, aleluia, com dúvida, aleluia, por medo, aleluia. Apenas se entregue, aleluia, de coração e alma, aleluia, ao Espírito do Senhor. Você vai ver o que Ele fará, aleluia, na tua vida. Louvado e agradecido seja o nome de Jesus Cristo. Mas sabe também por que o Espírito Santo é essencial na nossa vida? A Bíblia vai nos dizer o porquê. A Bíblia é enfática. Ela enfatiza muito bem. Em quê? Somos plantas. Somos plantas do Senhor. E Deus só vai jogar água quando estivermos necessitados ou precisando. Mas quando a planta pede água, o que é que o jardineiro faz? Coloca água, joga água. Para quê? Para que ela cresça. Para que ela cresça. Não são todos que crescem, mas somente aqueles que querem, crescem. Em querer crescer. Aleluia. Sabe por que muitas pessoas, aleluia, não vão chegar aonde você vai chegar? Porque deve partir delas o querer chegar. Deve partir delas o querer crescer. Se Deus vê que uma pessoa não quer crescer, Ele não vai forçá-la. Aleluia. Por quê? Porque Deus, Ele convida, Ele não força ninguém. Aleluia. Mas se Ele vê que a planta ela quer crescer, ela tem vontade de crescer, ela tem vontade de crescer e dar fruto,
Ele irá jorrar o que? Água viva. Glória a Deus. Lembra que Jesus disse: aquele que tomar dessa água nunca mais ele terá sede outra vez. Aleluia. Uma vez que você se deixa ser entregue pelo Espírito, uma vez que você se deixa ser entregue, uma vez que você se permite ser usado pelo Senhor, pode ter certeza, meu querido, você nunca mais vai deixar, aleluia, de querer ser usado por Ele. Glória Aleluia. a Deus. A planta só cresce, aleluia, se ela quer água. Jesus começou com 70, mas aí diminuiu para 12. Por quê? Nem todos queriam água. Jesus começou com 70, mas no final ficou 12. Está entendendo o que eu quero dizer aqui? Que a palavra do Senhor quer dizer? O Espírito só vai te usar se você quiser, se você se permitir. Você só vai crescer, aleluia, algo a mais na obra do Senhor, em ser usado pelo Senhor, aleluia, se você se permitir. Pois uma coisa Deus deixa claro todos os dias para cada um de nós, porque Ele deixa claro isso todos os dias. Ele tem um propósito na nossa vida. Ele tem um plano, algo maravilhoso. Pois como a gente bem sabe, os planos dele são melhores do que os nossos, os sonhos dele são melhores do que os nossos. Aleluia. Os projetos dele continuam sendo melhor do que o nosso. E a vontade dele continua sendo melhor do que a nossa. Mas cabe a nós querer crescer, nos permitir, se permitir ser usado pelo Senhor. Não é errado você querer viver sua própria vida, não. A Bíblia deixa muito claro isso. Porque Jesus fez um exemplo ao qual ele não fez. Mas para as 70 pessoas Deus disse: vocês têm que ficar porque eu estou mandando. Não, em nenhum momento Jesus disse para as 70: você fica se você quiser. Porque o Filho disse: todo aquele que quiser me seguir e vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aleluia. Aí Jesus vai dizer o que pro jovem rico? O jovem rico disse o que? Eu sou rico, ok, tenho os meus bens, ok. Aí o jovem rico vai dizer: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus vai dizer: você conhece os mandamentos: honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não mentirás, não dirás falso testemunho. O jovem rico disse: sim, eu conheço todas essas coisas. Então José, então se falta uma coisa: venda tudo que você tem, dê aos pobres e siga-me. Ele fez isso? Então há um plano, um propósito maravilhoso sobre nossas cabeças, aleluia. A permissão, aleluia, quem deve dar a nós. Mas o que acontece se não queremos o Espírito? Vivemos no natural. Por quê? Porque Jesus disse para Nicodemos: ei, é necessário, se não nascer da água e do Espírito, não entrará no reino de Deus. Não sou eu que estou dizendo, não é o pastor que está dizendo, é Cristo que está dizendo em João capítulo 3. Jesus vai ter conversa com Nicodemos e vai dizer: pode porventura o homem velho nascer de novo, entrar no reino da sua mãe nascer de novo? Não! Mas Jesus queria dizer: ei, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar, não pode herdar o reino de Deus, aleluia. E Jesus complementa e completa dizendo: aquele que nasce da carne é carne, aquele que nasce do Espírito é Espírito, aleluia. Então, sem o Espírito, vivemos o natural. Aleluia. Se não estamos no Espírito, aleluia, não temos vitória. Se não vivemos no Espírito, aleluia, andamos na carne,
Porque lá em Gálatas, vai ver isso seja o nome de Jesus Cristo, Paulo vai dizer: eu vos afirmo abertamente, vivei pelo Espírito do Senhor. Aleluia. Sem o Espírito, aleluia, não iremos adiante. Mas o que acontece se que, aleluia, se permitirmos ser usados por Ele? O que acontece se deixarmos o Espírito fluir? Sabe o que acontece? A coragem. Porque a Bíblia vai nos falar, aleluia, no capítulo, quando nós lemos aqui em Atos capítulo 2, que Pedro, ele se tomou coragem, aleluia, foi cheio de coragem, autoridade e ousadia, e começou a falar: ei, o que está acontecendo aqui é o que Deus já havia profetizado. Ou seja, o que o Pedro que está aqui não é o mesmo Pedro, aleluia, de antes atrás. Aleluia. Sem o Espírito, Pedro estava cheio de medo. Mas com o Espírito agora, Pedro estava cheio de autoridade e coragem. Aleluia. Dada pelo Espírito Santo do Senhor. Com o Espírito, a convicção de pecado. Aleluia. A unidade na igreja. E a sinais e maravilhas. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Por favor. Então, se deixe ser usado pelo Espírito. Quer ser usado por Ele? Se deixe ser usado por Ele. Aleluia, adore, louva, exalte e glorifique o nome do Senhor. Mas como receber, aleluia? Aquele que tem fome e sede, aleluia, louva a igreja o Senhor Jesus Cristo. Peça e será concedido. Louva a igreja seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome de Jesus Cristo. Peça. Quer ser usado por Ele? Você quer ser batizado do Espírito Santo? Peça, aleluia. Peça a Ele, aleluia. Tenha uma vida de perseverança, de oração. E peça o nome do Senhor. Pois Jesus vai dizer: se vós, aleluia, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Glória a Deus. Aleluia. O Espírito quer usar você, rapaz. O Espírito quer usar você. Mas cabe você ser usado por Ele. Cabe você se permitir, se deixar ser usado por Ele. Mas como pode ser cheio? Adore, exalte e glorifique o nome do Senhor. Peça a Ele e Ele irá te dar. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Nunca se passou na sua cabeça, nunca se passou na sua mente, aleluia, que mesmo você estando na presença do Senhor, não falta algo. Aleluia. A gente vê tantas pessoas sendo usadas pelo Senhor, e na palavra do Senhor não é diferente. Estamos cheios de exemplos de pessoas que foram usadas pelo Senhor. Pedro, aleluia, no capítulo, não vai agradecer o Senhor Jesus Cristo, no capítulo de número 3, ele vai dizer, a Bíblia vai nos relatar que Pedro foi usado por Deus, aleluia, para curar o coxo. Aleluia. Paulo foi usado pelo Senhor para operar grandes sinais, prodígios e maravilhas. Elias, Moisés, Eliseu, Ezequiel, Isaías, tantos e tantos exemplos da palavra do Senhor. Então, não queremos isso também? Nós, como igreja do Senhor hoje, você está pensando que se você se permitir ser deixado pelo Espírito, você não vai realizar tudo isso? Vai! Se você se deixar ser usado por Ele, você fala ao coxo, levanta e anda, e ele levanta e anda. Se você se for deixado, aleluia, se permitir ser deixado, aleluia, ser usado pelo Senhor, Ele irá te usar grandemente de uma forma que você não espera nem imagina. Aleluia, de forma linda e maravilhosa. Aí sabe o que Cristo vai dizer? Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inferno, e nada vos causará dano algum. Aleluia. Então peraí, Deus pode me usar para curar o coxo? Pode. Deus pode me usar para curar o cego? Pode. Deus pode, aleluia, me usar para fazer prodígios, sinais e maravilhas? Pode, se você permitir, se você se deixar. Aleluia.
Louvado e agradecido seja o nome de Jesus Cristo. Sabe quando é que Deus quer usar você? E aqui eu finalizo. É quando Ele começa a mandar pessoas até você, para que você ore por elas. É um sinal de que Deus quer usar você. Já aconteceu isso com você? Você está em casa, paz, boa. A paz de Santa maravilhosa. Aí chegou alguém batendo na porta. Fulano, ora aqui pelo irmão, ora aqui pela irmã. Irmã, estou precisando de oração, ora por mim. É um sinal de que Deus quer usar você. É um dos sinais. Sabe outro sinal? É quando a gente está quieto num canto, mexendo no celular ou assistindo televisão, ou até mesmo na área da nossa casa, e Deus nos impulsiona. A gente não sabe de onde vem, mas é de repente. E nos dá logo uma vontade de orar por fulano, orar por ciclano. Aleluia. Orar por fulano. É Deus dizendo para você: eu quero me usar. É um dos sinais de que Deus está dizendo: eu quero me usar. Você pode se pôr em pé nessa noite?